na primeira aula teórica do segundo bimestre, vocês viram os materiais de moldagem. Aliás, vocês viram materiais de moldagem, vocês já utilizaram materiais de moldagem. Alguns vocês estão dentistas já. Né? Todo mundo já fez um molde com alginato, que é um tipo de material de moldagem. Então, o molde que você obteve do seu paciente é a cópia em negativo desse paciente. Nesse caso aqui, neste molde, é um molde feito com elastômero, uma silicona de adição, para ser mais específico. Por quê? Porque um molde feito com silicone de adição e preenchido com gesso especial, tipo 4, ele é um modelo de gesso que será utilizado para a confecção da prótese propriamente dita. Então, você obteve o molde, esse molde vai ser preenchido com gesso e, dependendo do material do molde, do material, do tipo de gesso, você obtém um modelo de gesso que pode ser utilizado tanto para um simples estudo ou planejamento do caso, né? Seria aí o gesso tipo 3, nesse caso, ou um modelo como esse, aqui apresentado, que é um modelo feito com gesso especial, tipo 4, que é um modelo que será utilizado para a confecção da prótese propriamente dita. Essa prótese propriamente dita, ela pode ser feita, então, com diferentes tipos de materiais. Vocês já viram um material na aula passada, justamente a resina acrílica. Então, a resina acrílica é muito utilizada ainda, dependendo do tipo de prótese. Prótese total ou prótese parcial removível. Então, aqui, ó, veja o cursor, tem uma prótese total. Essa prótese total, a popular dentadura, né, ela é basicamente feita totalmente com resina acrílica. Tanto a porção gengival, aí é uma resina acrílica rosa, e existem diferentes tons de rosa, até mesmo vermelho, e vejo que até o que interessante, a própria resina já vem com esses fiapinhos aqui para simular os vasos sanguíneos. Então, ó, existe uma gama enorme de diferentes tonalidades de resina só para fazer gengiva. E um outro tipo de resina com outra cor para fazer os dentes. Então, a resina acrílica, que vocês viram na semana passada, é um dos materiais, uma das opções de materiais que nós temos para fazer as próteses. Uma outra opção de material são as cerâmicas, que cada vez mais ganham importância. E é uma importância embasada. Né? A cerâmica é um material altamente resistente e altamente biocompatível. A cerâmica é inerte no meio bucal. Em termos de biocompatibilidade, ela é praticamente perfeita, sem falar, né, na característica estética desse material. Então, aqui, ó, ao cursor, nessa foto aqui, nós temos uma prótese totalmente cerâmica. Porém, vocês vão conhecer mais sobre esse assunto na semana que vem, que é uma aula teórica exclusivamente de cerâmicas. Um outro tipo de material que vocês também já conhecem são as resinas compostas, como mostra aqui, ó, ao cursor, nessa foto de baixo. Isso aqui é uma prótese feita com uma resina composta chamada indireta, ou uma resina composta laboratorial, que, na verdade, cá para nós, ela é muito semelhante à resina composta que vocês já conhecem, né? Em termos de composição, em termos de resistência. A grande vantagem dela é que todo procedimento que é feito indiretamente, fora da boca do paciente, ele oferece um resultado melhor. Como você consegue manusear, né, o modelo de gesso na sua mão, então você tem uma maior facilidade de trabalho. Não tem bochecha, não tem língua, não tem saliva, não tem paciente. Então, o resultado alcançado ele é melhor para qualquer procedimento indireto. Então, a resina composta utilizada indiretamente traz essa vantagem. Então, nós temos aqui, ó, resinas acrílicas, cerâmicas, resinas compostas para prótese. E o último tipo de material são as ligas metálicas, como aqui mostra o cursor. Então, a liga metálica
ela já foi muito, mas muito utilizada na odontologia. Durante as décadas de 90, basicamente, e o começo dos anos 2000, prótese é uma prótese baseada em metais. Nós vivíamos uma odontologia reabilitadora que era muito focada em metais. Então, esses metais já tiveram uma influência, uma importância muito considerável na odontologia. Entretanto, uma tendência da odontologia é que seja uma odontologia livre de metais. Do mesmo jeito que o amálgama nos procedimentos restauradores tem diminuído a sua utilização e o crescente uso de resinas compostas, na prótese é a mesma coisa. A tendência é que se reduza o uso das ligas metálicas e se aumente o uso das cerâmicas, por motivos diversos, que incluem também a estética. Tá? Então, o desuso das ligas metálicas e o crescente uso das cerâmicas não é por estética, são por diferentes razões que eles vão conhecer na aula de hoje e na aula da semana que vem. Assim sendo, hoje, o nosso tópico de abordagem, então, são as ligas metálicas. Quais são as indicações das ligas metálicas na odontologia? Restaurações diretas e indiretas, como vocês viram já. O amálgama é uma liga metálica. Entretanto, é uma liga metálica de aplicação direta do paciente. Então, é uma liga metálica de prata estranho, que pode ter alto ou baixo teor de cobre. Isso já faz dela uma liga metálica. Uma outra indicação são os copings metálicos, que é isso aqui, ó. Então, enquanto as cerâmicas reforçadas, que vocês vão conhecer semana que vem, não existiam na odontologia, a nossa única opção de cerâmica é uma cerâmica chamada de feldispática. Então, nas décadas de 80, 90 e começo dos anos 2000, o único tipo de cerâmica era a cerâmica feldispática, que ela tem como desvantagem, como vocês vão conhecer semana que vem, uma baixa resistência flexural, ou uma baixa resistência à flexão. Assim sendo, essa cerâmica feldispática, ela não podia ser usada sozinha em regiões de alta força oclusal, porque a chance, a probabilidade de fratura era muito alta. O que se fazia, então? Se usava em regiões de alta carga oclusal essa cerâmica feldispática associada a um copo metálico. E aí esse copo metálico que dava essa resistência à fricção que a cerâmica não tinha, surgindo então a chamada prótese metalocerâmica. Essa prótese metalocerâmica, a gente vai ver com mais calma já já nessa aula, ela dominou a odontologia reabilitadora, porque ela é a opção mais estética que existia para se usar a cerâmica. Entretanto, isso já não é mais verdade há muitos anos. Os fabricantes conseguiram desenvolver uma cerâmica com alta resistência. A gente vai ver um pouquinho isso aí no final da aula de hoje e semana que vem. E aí, essa cerâmica que já tem uma alta resistência por si só, não dependia mais do metal. E aí, nesse momento, o uso desse metal, dessa liga metálica, cada vez mais caiu em desuso. Mas não se engane, tá? O que eu disse é que cresceu muito realmente o uso de cerâmicas reforçadas, mas as próteses metalocerâmicas ainda são realidade e ainda serão por um bom tempo. O que houve é uma queda na sua utilização, porque ela era soberana total, e hoje ela divide essa utilização com as próteses livres de metal. Mas ainda é uma indicação muito comum das ligas metálicas. Outra indicação, estrutura de prótese parcial removível. Essa sim.
Quando a gente planeja a confecção de uma prótese facial removível para o nosso paciente, vejam aqui, esse é um exemplo de prótese facial removível, né? Uma PPR, que é a sigla. Essa parte da subestrutura orocursor, ela é totalmente feita em liga metálica. Isso é assim até hoje. Então, até hoje, 2021, quando você confecciona uma prótese parcial removível, uma PPR para o seu paciente, a sub ou a infraestrutura ainda é feita com liga metálica. E aí, por cima da liga, para devolver o formato da gengiva, onde está o cursor, e dos dentes, volta-se a usar uma resina acrílica ou cerâmica, dependendo do planejamento. Mas a base da prótese ainda continua sendo feita com liga metálica. Na ortodontia, todo mundo já conhece, os brackets ortodônticos são feitos em liga, né? É uma das opções. Nós temos brackets em cerâmicos, em safira, mas os brackets metálicos são uma enorme realidade. São feitos com liga. E o fio ortodôntico, da mesma maneira, tudo é feito com liga. E os instrumentais que vocês utilizam, Rollenbeck, Lecron, as espátulas, tudo isso é feito com liga. Então, existe uma utilização ainda muito comum, muito frequente das ligas na nossa odontologia. Bom, vamos então conhecer um pouquinho dessas ligas odontológicas para fundição. Essas ligas podem ser compostas por dois tipos de metal: os intitulados metais nobres ou os metais básicos. Na odontologia, a prata não é considerada metal nobre, porque no meio bucal, essa prata ela apresenta corrosão. E se ela tem corrosão, é justamente o que classifica o metal como nobre. O metal nobre, por definição, ele tem alta resistência ao manchamento e corrosão. Dessa forma, a durabilidade desta prótese é muito maior. Já os metais básicos, eles têm como característica uma maior reação com o meio, eles são mais reativos com o meio. E desta reação com o meio, basicamente com o oxigênio do ar, existe a formação de óxidos. Vejo que nesse slide aqui, o item formação de óxidos não está nem como vantagem, nem como desvantagem, porque o óxido formado proveniente do metal básico, ele oferece tanto vantagens como desvantagens para a liga. Então, qual que é o lado desvantajoso desse reativo com o meio? Porque ele vai ter um manchamento e uma corrosão mais rápida. Essa é a desvantagem. Entretanto, esse mesmo óxido, se essa liga for utilizada para uma metalocerâmica, vamos lembrar que metalocerâmica é um coping de metal e por cima você aplica cerâmica. Para quê? Para dar mais estética para a prótese, né? Então, a prótese metalocerâmica, ela é mais estética por causa da cerâmica. Esse mesmo óxido que tem essa desvantagem de causar maior manchamento e corrosão, também tem uma vantagem quando associado à cerâmica. Por quê? Porque ele causa uma união química entre o metal e a cerâmica. Então, isso é uma vantagem. Então, por isso que o óxido ele tem os dois lados, o lado desvantajoso e o lado vantajoso. O lado desvantajoso é que esse óxido aumenta, acelera o manchamento e a corrosão. O lado vantajoso é que esse óxido, quando associado a uma cerâmica, que na verdade é o mais comum, né? É a prótese metalo-cerâmica, esse mesmo óxido causa uma união química entre o metal e a cerâmica. Bom, a enorme vantagem dos metais básicos é o custo. Né? A desvantagem dos metais nobres, que é um custo maior, os metais básicos reduzem o custo dessa liga e assim viabilizam economicamente mais a sua aplicação na odontologia.
A grande desvantagem dos metais básicos é que eles possibilitam uma maior corrosão e um maior manchamento da prótese. Assim sendo, a durabilidade desta prótese feita com metais básicos, ela vai ser menor. Mesmo assim, não pense que é muito pequena. A longevidade ainda é muito alta. Ela só é menor comparativamente a uma liga de metais nobres. E uma outra desvantagem, mas essa é para o protético, tá? Essa desvantagem é exclusiva para quem confecciona a prótese. Uma liga de metais básicos, ela é extremamente rígida, o que confere ao protético uma maior dificuldade de acabamento e polimento desta liga. Enquanto uma liga de metais nobres ela é mais facilmente desgastável e polível, uma liga de metais básicos ela tem uma alta resistência ao desgaste e uma maior dificuldade de se fazer a etapa de acabamento e polimento. Como exemplo de metais básicos, nós temos inúmeros. Vou citar aqui alguns deles: níquel, cobalto, cromo, estanho, cobre, assim por diante. Né? Se vocês lembrarem da tabela periódica, a grande parte ali são metais. Tirando os 8 metais nobres, todo o restante é básico. Tá? Então, a lista é bem extensa. Bom, baseado na composição da liga, nós teremos, então, 3 tipos de liga que podem ser utilizadas na odontologia. Uma liga altamente nobre, uma liga nobre ou uma liga predominantemente de metais básicos. Vamos entender um pouquinho mais disso daí. Vamos lá. Liga altamente nobre. Basicamente, em outras palavras, são as ligas de ouro. Já foram muito usadas na odontologia nas décadas de 60, 70, mas na década de 70, finalzinho da década de 70 e comecinho da década de 80, explodiu o preço do ouro. E aí o uso caiu. Né? A nossa odontologia, saibam disso, ela é baseada pelo preço. Então, se um material tem alto custo, ele se torna inviável. Como o ouro aumentou muito de preço no começo da década de 80, a utilização reduziu de modo significativo. Mas a classificação permanece. Então, as ligas altamente nobres, olhem o cursor, elas têm, no mínimo, 40% de ouro. Então, o ouro passa a ser o principal componente dessa liga. E os outros 60% também são de metais nobres. Aqueles outros 6, né? 6 com ouro 7, que são os metais nobres da odontologia. Então, uma liga altamente nobre, ela é 100% formada de metais nobres. Uma liga nobre tem pelo menos 25% de metais nobres, que pode ser o ouro ou qualquer outro dos 6. E aí os outros 75% ou menos são metais básicos. E as ligas predominantemente de metais básicos têm menos de 25% de metais nobres. A nossa realidade hoje, na odontologia, é basicamente o uso de ligas predominantemente de metais básicos. Por quê? Porque ela associa, embora elas tenham conhecidamente uma menor resistência ao manchamento e à corrosão, como eu disse anteriormente, mesmo assim, essa longevidade ainda é muito alta. Então, elas têm uma longevidade bem aceitável, resistência mecânica satisfatória e um custo muito reduzido. Bom, quais são as principais ligas de metais básicos que nós temos na odontologia? Essa é uma delas. É a liga de cobalto-cromo. Então, vejam, tá? O nome da liga traz no seu nome os seus principais constituintes. Então, se a liga é de cobalto-cromo, é porque o cobalto é o principal constituinte
nesse caso, está de 53% a 67%, e o cromo é o segundo principal constituinte, nesse caso, de 25% a 32%. Então, veja que é uma liga basicamente formada de metais básicos. E o cromo ele é adicionado justamente porque ele aumenta essa resistência ao manchamento e à corrosão, né? O cromo, mesmo sendo um metal básico, do mesmo jeito que ele faz no amálgama, estão lembrados? O cromo ele adiciona o mesmo jeito que o cobre, ele aumenta a resistência à corrosão. Então, aqui ele faz essa função. Então, ele aumenta a longevidade dessa liga. Entretanto, como eu disse lá atrás para vocês, os metais básicos, a grande vantagem deles, quando o óxido, né, do metal básico, a grande vantagem desse óxido é que, quando associado com a cerâmica, ele oferece uma união química com a cerâmica. A liga de cobalto-cromo é uma exceção. Mesmo que essa liga seja de metais básicos e tenha a formação de óxidos, esses óxidos é uma exceção à regra, eles não têm uma união muito satisfatória com as cerâmicas. Então, esse tipo de liga, de cobalto-cromo, não é utilizada para próteses metalocerâmicas. Então, é um tipo de liga que fica restrito à confecção de subestruturas de prótese parcial removível, as PPRs. Mais uma vez, está aqui. Então, quando se faz uma prótese parcial removível, né, uma PPR, esta infraestrutura metálica, basicamente, ela é feita com ligas de cobalto-cromo, porque é uma liga muito interessante para este tipo de prótese. Entretanto, para reforçar, mesmo que seja uma liga de metais básicos e que forme, assim, óxidos, os óxidos formados não têm uma união muito satisfatória com a cerâmica. Então, esse tipo de liga não é utilizado para próteses metalocerâmicas. Um segundo tipo de liga, muito também usada, são as ligas de níquel-cromo. Mais uma vez, tá? Se no nome da liga o níquel aparece primeiro, é porque ele é o principal constituinte da liga. Nesse caso, 61% a 81% de níquel, depois veio o cromo com 11% a 27%. Do mesmo jeito, o cromo é adicionado aqui na liga para que aumente a resistência ao manchamento e à corrosão. Uma limitação desta liga, principalmente em mulheres, é que algumas mulheres têm alergia ao níquel, né? Então, da mesma maneira que mulheres têm alergia à bijuteria, quando a mulher tem alergia à bijuteria, é uma alergia ao níquel, basicamente. Então, você tem que saber do seu paciente se ele tem, caso você planeje para ele uma prótese que vá fazer uso de ligas metálicas, você tem que saber se o paciente ele tem alergia ao níquel. E se ele tiver, ele sabe. Principalmente mulheres. Se elas forem alérgicas ao níquel, elas sabem, basta que você tenha essa informação caso a sua reabilitação envolva o uso de ligas. Nesse caso aqui, a liga de níquel-cromo já oferece, sim, uma união bem satisfatória com as cerâmicas. Então, se você vai confeccionar uma prótese metalocerâmica para o seu paciente, o protético, se o paciente não tiver alergia ao níquel, é essa liga que ele vai utilizar. Se o paciente tiver alergia ao níquel, aí existem opções secundárias, tá? Que não é níquel-cromo. Então, a liga de níquel-cromo, ela é uma liga utilizada tanto para prótese parcial removível, aqui, ó, a mesma indicação da de cobalto-cromo, assim como para próteses metalocerâmicas. Então, por baixo, a infraestrutura é feita em liga de níquel-cromo
e por cima dela se reveste com a cerâmica feldspática para finalizar a prótese, dando assim um tom mais estético para esta prótese. Então, cobalto cromo, exclusividade de prótese parcial removível, níquel cromo pode usar tanto para prótese parcial removível como para prótese parcial fixa, as chamadas próteses metalocerâmicas. Como que o protético confecciona essa prótese? Como que você foi, moldou o paciente, obteve o modelo de gesso com tipo 4, né? Então é o modelo final, e esse modelo de gesso vai para o protético. O protético ele vai receber o seu modelo de gesso e sobre esse modelo de gesso vai confeccionar uma prótese. A pergunta é, como que ele faz isso? Como que, baseado de posse do modelo de gesso que você mandou para ele confecciona essa infraestrutura em metal ou em cerâmica, como a gente vai ver já já, que ela se adapta perfeitamente ao caso protético do seu paciente. Como que ele faz essa etapa? Essa etapa é chamada de fundição. E aí, mediante esse processo de fundição, ele proporciona essa transformação da cera em liga metálica. Calma aí, eu vou fazer isso clinicamente? Não, não vai. Essa é uma etapa estritamente laboratorial e quem confecciona é o protético. Tá, Léo, mas não vou fazer clinicamente, para que tu tem que saber? Para saber, você tem que entender como que o protético trabalha, até mesmo que você entenda como que essa prótese foi feita. Né? Se a prótese volta para o seu consultório, aí você vai, prova a prótese do paciente. Poxa, não encaixou, não adaptou, houve algum erro. E quem foi o erro? Foi seu ou foi do protético? O que você sabe? Se você não tem nem noção como que o protético trabalha, como que você vai conseguir conversar com o protético sobre isso? Por isso que, mesmo que vocês não façam essa etapa de fundição, saber como ela é executada é fundamental para te dar embasamento para que, caso aconteça de a sua prótese você está planejando não ficar satisfatória, você possa conversar com o protético sobre onde pode estar o erro naquela etapa. Né? Então, entender como é feito é fundamental que você tenha, então, uma diferenciação profissional. Isso é fato. Vamos lá, então. Bom, em resumo, é isso. Vamos lá. Então, você, mais uma vez, você moldou o paciente, obteve o molde desse paciente, esse molde foi preenchido com gesso e se obteve o cursor, o modelo de gesso. Tá? Aqui é um modelo unitário, de um dente só, mas não muda em nada. A etapa é exatamente a mesma se fosse boca toda. De posse desse modelo de gesso, feito com gesso tipo 4, gesso especial, o protético vai, então, confeccionar um padrão em cera, que é esse aqui. Ó. Esse padrão de cera, ele tem que simular perfeitamente o que o protético quer que vire posteriormente ou liga metálica ou cerâmica. Então, ele confecciona esse padrão em cera para que ele fique a cópia fiel do que no final vai ser liga ou cerâmica. Feito isso, ele conecta nesse padrão de cera esse cabo que também é de cera, chamado conduto de alimentação. Vamos ver isso aí já já no próximo slide. Uma vez feito isso, ele remove esse conjunto. Então, ó, padrão de... Olha o cursor, tá? Padrão de cera, conduto de alimentação. Ele remove esse conjunto e prende esse conjunto aqui, ó, o padrão de cera e o conduto de alimentação. Ele prende esse conjunto nessa base preta, que é chamada base formadora do cadinho.
são nomes, tá? E aí, uma vez feito isso, ele vai colocar este anel, que pode ser de metal ou de plástico, e vai colocar esse anel aqui em cima, ó, sobre esta base preta. E vai preencher esse vazio interno com um material muito similar ao gesso, mas que tem alguns diferenciais, chamado de revestimento. Aí ele espera esse revestimento tomar presa, e aí, baseado nisso, ele confecciona as etapas seguintes. Vamos lá, então. Se eu pegasse esse anel aqui, ó, e fizesse um corte nele aqui no meio, se eu cortasse esse anel aqui no meio, essa é a visão que nós teríamos. Então, nós temos aqui exatamente os mesmos itens mostrados no slide anterior. Vamos lá. O material de preenchimento se chama revestimento. E repare uma coisa importante. Quando eu dei a aula de gesso para vocês, há 2 semanas, eu falei, bolha de ar no modelo de gesso não é benéfico, a gente não quer bolha de ar. Aqui, na fundição, as bolhas, ó, que são inúmeras, ó, um monte de bolha de ar. Ó, professor, um monte de bolha de ar. Mas, nesse caso, a bolha de ar é benéfica. Vamos ver já já por quê. Então, esse é o revestimento. Aqui o padrão em cera, como eu disse, o padrão em cera, quem fez foi o protético. Esse padrão em cera, a função dele é que ele seja uma cópia fiel do que a gente quer no final, que seja ou em liga ou em cerâmica. Abaixo dele, nós temos o conduto de alimentação, que também é em cera, já vão entender por quê. E aí, esta duplinha, padrão em cera e conduto de alimentação, fica presa na base formadora do cadinho. São nomes que se dão para facilitar a comunicação. Bom, e aí nós podemos fazer via fundição tanto próteses metálicas quanto próteses cerâmicas. As próteses cerâmicas cada vez mais ganham força, né? Todo mundo já ouviu falar aqui dos laminados cerâmicos ou das populares lentes de contato. Como que se faz uma lente de contato? Como que o protético laboratorialmente confecciona um laminado cerâmico, que é o nome correto, né? Lente de contato é o nome popular, mas o nome correto é laminado cerâmico. Como que ele faz isso daí? Via fundição, como a gente vai entender já já. Então, via a técnica, o protocolo de fundição, nós, no caso, o protético, ele pode confeccionar tanto uma prótese metálica quanto uma prótese cerâmica. Vamos ver, então, como que se faz cada uma delas, tá? Inicialmente, vamos ver o passo a passo de confecção de uma prótese metálica. Ótimo. Vamos lá, então. Então, só revendo os passos, você moldou o paciente, obteve o molde. Vazou gesso tipo 4 nesse molde e obteve o modelo de gesso final. Este modelo de gesso vai para o laboratório. O protético, de posse do modelo de gesso, vai confeccionar um padrão em cera. Esse padrão em cera é a cópia fiel do que ele quer que vire no final a liga metálica. Ótimo. Ele prende o conduto de alimentação do padrão em cera, remove essa dupla, prende na base formadora do cadinho, põe um anel, verte revestimento e espera esse revestimento tomar presa. Uma vez que o revestimento tomou presa, o próximo passo é levar esse revestimento com o conjunto completo em um forno. Tá? Então, vejam, esses 3 aqui, ó, esses 3 anéis, são justamente o revestimento que você, no caso protético, vazou. Mas, Léo, cadê o anel? Se o anel for de borracha ou de silicone, o protético remove esse anel antes de levar para o forno. Se o anel for de metal, tudo bem, aí leva tudo junto no forno.
Logicamente que ele remove o anel de borracha do silicone, porque senão a borracha do silicone vai derreter e vai perder o anel. Então, uma vez que o revestimento tomou presa, se for anel metálico, leva tudo junto. Se for anel de borracha ou de silicone, remove esse anel e só vai o revestimento, que aqui no meio, né, tá o padrão em cera. Qual que é a finalidade desta etapa aqui? Essa etapa, ela serve para que a cera seja eliminada do molde de revestimento. Como? Aquecendo. Então, se aquece esse anel a uma temperatura média de 350 a 400 graus Celsius, e nessa temperatura a cera vira um gás. E ao virar um gás, ela é expulsa. Por onde? Aqui por baixo. Lembra que aqui tinha a base formadora do cadinho? Então aqui tem o conduto de alimentação, que vai virar tudo gás, porque é tudo em cera, e aí esse gás sai por aqui ou pelas bolhas de ar, que são inúmeras no revestimento. Como que eu falei? Que é vantajosa a bolha de ar? Sim, ela é vantajosa, porque essa cera, que ao ser aquecida vai virar um gás, ela sai tanto pelas bolhas de ar, ou aqui por baixo, pelo conduto de alimentação que existia nessa região. O que importa é, após ser levado ao forno, a uma temperatura média de 350 a 400 graus Celsius, tudo que era cera virou gás. E o espaço onde antes tinha cera, agora é um espaço vazio. Feito isso, nós temos então um molde totalmente de revestimento. Aí se pega esse molde e se leva a uma máquina de fundição, como essa daqui. Então, essa máquina, ela atua por rotação centrípeta. Então, ela vai rotacionar para injetar a liga metálica dentro do anel de revestimento. Então, vejam, como se faz esse aquecimento? Via maçarico. Então, o protético, né? Ele primeiramente leva o anel de revestimento ao forno, aquece, a cera vai virar um gás, vai ser expulsa. Está pronta essa etapa? Ele vai então pegar o maçarico e ligar o maçarico. Ele vai dosar ar e gás, fazendo assim com que surja a chama do maçarico. Feito isso, maçarico ativado, ele vai pegar então esse anel que está quentinho lá no forno e acoplar esse anel aqui, ó o cursor. Esse espaço ele já é totalmente destinado para o anel. Então, o anel é pego do forno, adaptado, acoplado nessa região e aqui nesta base que chama cadinho. Lembra? Base formadora do cadinho. Esse é o cadinho. Esse é o cadinho. Esse é o cadinho. Então, o protético coloca aqui dentro a liga que ele escolheu, a marca comercial que ele escolheu, com o maçarico. Ele aquece essa liga até que ela vire um gel. Ao virar um gel, ele pega então o anel que está lá no forno, coloca o anel no espaço dele e libera a máquina. Ao liberar a máquina ela vai rotacionar bem rápido. E a liga, que está em forma de gel, que está bem quente, vai ser injetada no interior do anel de fundição. Vamos ver esse esquema? Está aqui então, tá? Então vejam, no forno, tudo que era cera, no caso, o padrão de cera e o conduto de alimentação, foi volatilizado, virou gás e ficou um espaço vazio. Nesse espaço vazio, que a liga vai ser, então, injetada. Então, dessa forma aqui, ó. Então, a liga ela é aquecida com o maçarico, ela vira um gel, virou um gel, adapta o anel na máquina, libera a máquina e aí a liga é então injetada para o interior do anel de revestimento que estava com o espaço vazio. E aí, onde antes tinha cera, agora tem a liga metálica.
Vamos ver isso em fotos, né? Mas antes de tudo, só os próximos passos. Então, injetou a liga no anel, ótimo. O protético vai pegar uma pinça, vai pegar esse anel e vai jogar em água para resfriar bruscamente. Quando ele resfria bruscamente, a liga tem ainda mais resistência. Então, ele resfria o anel com a liga, remove todo o revestimento e aí faz toda a etapa de limpeza, acabamento e polimento da peça. Vamos ver isso aqui em fotos. Está aqui então. Ó. Então, aqui a liga ó, já injetada no anel de revestimento. Então, nessa região, antes tinha a cera. Essa cera ela virou um gás, foi expulsa, ficou um espaço vazio. Nesse espaço vazio, via fundição, é injetada, então, a liga. Aí o protético vai, esfria bruscamente em água esse anel. Feito isso, o resfriamento, ele quebra esse revestimento, remove todo o revestimento, está aqui a peça. Essa peça, então, ela vai ser submetida às etapas de limpeza, acabamento e polimento. E onde antes era cera, virou, então, liga. E é assim que se faz uma prótese metálica. A cerâmica é o novo, né? É um material topzera na odontologia. Então, para a cerâmica, sim, os fabricantes eles investem em maquinários, em equipamentos cada vez mais modernos para se fazer esse tipo de prótese, dado ao grande uso, a grande aplicação da cerâmica na odontologia. Então, agora, vamos ver como que se faz uma prótese cerâmica. No caso aqui, os famosos laminados cerâmicos ou as populares lentes de contato. Foi uma reabilitação com laminados de canino a canino, 13 a 23, para cada um dos dentes envolvidos, ele fez um padrão de cera. Aqui, ó, padrões de cera prontos, que ele, próxima etapa, ele une a cada padrão de cera um conduto de alimentação. Tá? Um outro nome que se dá para esse conduto de alimentação é sprue. Nos casos vocês escutem, juntou o sprue. O sprue é um sinônimo de conduto de alimentação. Finalizada essa etapa, ele removeu os 6 padrões em cera e uniu os 6 padrões em cera em um mesmo conduto de alimentação. Então, ó, cada condutinho de alimentação foi unido a um conduto de alimentação principal. Ótimo! Até aí, igualzinho para a liga metálica. Do mesmo jeito, também igual para a liga, ele vai colocar ao redor aqui um anel, né? Nesse caso é um anel de borracha ou de papel específico do fabricante e vai verter o mesmo revestimento. É tudo igual. Aí que vem a diferença, né? A diferença é que aqui, ao invés de usar uma liga metálica, ele vai utilizar um bloco de cerâmica. E como é um procedimento bem estético, nós temos diferentes tipos de cerâmica contra a translucidez. É tudo em inglês, tá? HT é alta high translucency. Então, alta translucidez. LT é L de low, baixa translucidez, low translucency. Medium opacity, então média opacidade, ou high opacity, alta opacidade. Então, dependendo do caso do seu paciente, o protético vai utilizar uma cerâmica de alta translucidez, baixa translucidez, média opacidade ou alta opacidade. Aí que vem a grande diferença, tá? Para a liga metálica, como a gente acabou de ver, a gente usa uma centrífuga, vocês viram? Aquela máquina, que como eu falei, aquela máquina já se usa há mais de 40 anos na odontologia e não evoluiu, é aquilo mesmo. Para a cerâmica é bem diferente. Para a cerâmica é um forno totalmente digital, onde, e aqui, ó, ele vai pegar o anel, que é o anel de borracha também, o anel de borracha, vai preencher com revestimento, aqui, ó, os 6 padrões de cera aqui dentro, ó.
Ele vai preencher com o revestimento, esperar tomar presa esse revestimento, remover o anel de borracha e colocar esse revestimento já endurecido nesta base aqui, ó. Encaixa certinho. Adaptou? Ele fecha a máquina, aqui, ó, ele fecha essa máquina e a partir daí é tudo digital. É um ciclo que vai levar, em média, 3 horas, que a cerâmica vai ser, esse bloco de cerâmica aqui, ó, ele vai também na máquina, nessa posição aqui superior, fecha a máquina aquece até 900 graus Celsius. É bem quente, bem quente. Então, nessa temperatura, a cerâmica, a cera, vai virar um gás, mas já viu, do mesmo jeito, e vai ser expulsa, e a cerâmica, que é esse bloco aqui, vai virar um gel. E esse gel vai ser, então, empurrado para dentro do padrão de revestimento, do mesmo jeito feito com metal. É que no metal é tudo manual, e aqui é tudo mecanizado, é tudo digital. A máquina faz tudo sozinha. Acabou o ciclo, o protético abre essa máquina e aí pega o padrão de revestimento e corta ele. Ó. Ele está aqui removendo o revestimento. Está aqui dentro. Ó. Então, o que era cera virou cerâmica. Do mesmo jeito que lá atrás o que era cera virou metal, aqui o que era cera virou cerâmica. O que muda só é o modo como isso é feito. Né? O passo a passo é o mesmo. É que para a liga é totalmente manual, porque é um material que parou no tempo, enquanto a cerâmica é totalmente digital, que é um material que hoje em dia domina, né, a reabilitação em odontologia. Então, vejam, ele põe aqui, ó, bonitinho, gente. O que era cera virou cerâmica. E aí, no acabamento, polimento, o protético remove esses sprues, né, os condutos de alimentação, e aí, então, aqui são as peças finalizadas cerâmicas, e aí depois o recobrimento com cerâmica feldspática para finalizar os laminados propriamente ditos. Então, esses laminados estão prontos para serem devolvidos para o dentista para a etapa de cimentação das peças. Né? O passo a passo é o mesmo. A diferença é que as ligas metálicas pararam no tempo, e isso aí é baseado no fato de que os fabricantes não têm mais interesse em investir em liga, porque o uso caiu muito, enquanto as cerâmicas só aumenta o uso delas. Né? Então, os fabricantes investiram em maquinário e equipamentos super atuais, super tecnológicos para a confecção de próteses cerâmicas.